hoje no capítulo 5, versículo de número 6. Vai falar hoje sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo de número 6. Nós já praticamente já lemos o versículo, já citamos o versículo. Mas o texto diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, normalmente eu gosto de começar os nossos estudos bíblicos explicando o porquê da palavra, por que Jesus está dizendo essas palavras. Eu já falei aqui nas outras vezes que as bem-aventuranças é como se fosse uma escada. São degraus que o crente ele vai subindo à medida que ele vai caminhando com Jesus, que ele vai conhecendo Jesus. Nós aprendemos no versículo de número 3 que é bem-aventurados os pobres de espírito. Depois nós aprendemos que é bem-aventurados que choram. Depois nós aprendemos que é bem-aventurados os mansos. E agora nós iremos aprender sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Somente uma pessoa que é humilde, somente a pessoa que é pobre de espírito, que é humilde, que reconhece os seus próprios pecados e chora por eles e se submete à soberania de Deus, pode de fato ter fome e sede de justiça. Eu falei que é uma escada. Primeiro nós entramos por uma porta que é a porta de uma dependência de Deus, de alguém que reconhece as suas misérias, de alguém que reconhece a sua dependência total e completa do Senhor. E quando ele reconhece essa dependência, ele vai chorar pelo quê? Pelo pecado, por aquilo que ele cometeu, pelos erros que ele praticou. Há um arrependimento, E aí então ele vai receber da parte de Deus a mansidão, que é o caráter de Cristo, a vida de Cristo, E aí então a Bíblia vai dizer para nós que ele terá então fome e sede de justiça. Queridos irmãos, se tem uma coisa que tem faltado nesses dias, eu acho que hoje mais do que nunca nós podemos falar sobre isso. Está faltando fome e sede de justiça. Muita fome e muita sede de justiça. Nós vamos, primeiro eu preciso dizer para os irmãos aqui, falar para os irmãos que o que significa essa palavra fome, o que significa essa palavra sede, qual o significado, qual o simbolismo dessa palavra, e para depois a gente falar sobre o que é justiça. Então vamos assim, bem a nível mesmo de introdução, porque não é esse o propósito ainda daquilo que a gente vai aplicar essa palavra aos nossos corações e às nossas vidas nos nossos dias de hoje. Mas eu quero dizer para os irmãos que o que é ter fome e o que é ter fome de justiça. Essa palavra no original significa desejar ardentemente, buscar com desejo impetuoso. Então o que é fome no sentido da palavra no original, que é peinão, e essa palavra significa desejar ardentemente, buscar com desejo impetuoso. Aí o texto diz que não é bem-aventurado apenas aqueles que têm fome, aqueles que têm fome e sede. O que a sede figurativamente significa para nós? Diz daqueles que sedentos sentem dolorosa necessidade e ansiedade, aqueles pelas quais a alma é refrescada, apoiada e fortalecida. Ou seja, é bem-aventurado aquele que tem sede, ou seja, aquele que busca sedentamente satisfazer a sua alma, ou refrescar, refrigerar a sua alma por justiça. Então, primeiro, bem-aventurado aqueles que têm fome, ardor, desejo, um ímpeto, um desejo impetuoso, um desejo ardente, uma busca de um desejo impetuoso. Depois, aquele que tem sede, aquele que a alma é sedenta, aquele que a alma sente de fato necessidade, e ele busca isso em justiça.
E o que seria essa justiça, biblicamente falando? A justiça, primeiro, ela significa, no sentido mais amplo, é o estado daquele que deve, daquele que é como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus. A segunda definição para a justiça é doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar o estado aprovado diante de Deus. E ainda mais, significa integridade, virtude, pureza de vida, justiça, pensamento, sentido e ação correta. Essa palavra justiça, no grego, essa palavra justiça no grego, ela vai ser aplicada como dikaiosone. E essa palavra define exatamente isso: integridade, virtude, pureza de vida, justiça, pensamento, sentimento e ação correta. Ou seja, é uma busca, aquele que tem sede e fome, fome e sede das coisas que são justas, das coisas que são corretas, e das coisas que são puras aos olhos de quem? Não aos nossos olhos, obviamente, mas aos olhos de Deus. Então, o que significa esse versículo de número 6? Quando essa palavra fome e sede, ela aparece na Bíblia, ela não está falando de uma fome, por exemplo, que você vê alguma coisa e você belisca aquilo ali. Você está com, a gente até brinca, a diferença entre, tem hora que os meninos falam assim: eu estou com fome. Não, você está com fome, você está com vontade de comer. Os antigos falam muito isso aí, brinca muito com os meninos, falam muito a respeito disso com os meninos. Porque fome é o que? É um estado de extrema necessidade. Então, sede também é um estado de extrema sedência. É alguém que está de fato sedento por algo. Não é apenas você tomou água o dia todo e de repente não, vou ali, como a gente sempre faz, molhar a garganta, molhar o bico. Não é esse o sentido. O sentido aqui da palavra é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, é aquele que almeja saciar-se totalmente de toda a justiça de Deus. Ele tem fome de toda a justiça de Deus. Ele tem sede de toda a justiça de Deus. Ele não apenas está comendo por comer. Vamos usar a expressão comum para a gente entender verdades espirituais. Não é aquela pessoa que de repente tomou café de manhã, chega na hora do almoço, pelo costume, pelo hábito das 4 refeições do dia, que normalmente se faz. É alguém que de fato tem fome, e quando ele senta para comer, ele devora tudo que tem na mesa, ele come tudo com ímpeto, com desejo, de fato com fome. Essa é a aplicação da palavra, no sentido original dela. Não é uma fome parcial, não é uma fome parcial, é uma fome total. Então é bem-aventurado qualquer tipo de fome? Não. Esse tipo de fome é que nós estamos falando. Essa fome, esse desespero, esse desejo, esse ímpeto, esse ardor pelas coisas que são de Deus, pelas coisas que pertencem ao Senhor, pelas coisas que pertencem ao céu. Não é aquela pessoa que de fato se satisfaz ou está satisfeito, mas aquele que está de fato faminto, desesperado pela justiça. Aí o texto diz: estes é que serão fartos. Serão estes que serão fartos. Então, irmãos, essa satisfação e refrigério se dá por meio de quem? Por meio de Jesus. Nós somos saciados. Obviamente, Jesus, ele é nós vamos falar isso mais à frente, mas Jesus é a nossa justiça, Mas eu quero dizer para os irmãos que essa justiça, ela é uma dádiva divina. Essa justiça, ela não é algo humano. Essa justiça, ela não é algo natural, não é a justiça própria humana, é a justiça de Deus. Aquele que tem fome e sede, que justiça? Da justiça da terra? Da justiça dos homens? Não, da justiça que vem de Deus. Eu quero, por exemplo, que a gente observe o versículo de número 20, do mesmo capítulo de número 5. Olha o que Jesus diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus,
modo nenhum entrareis no reino dos céus. Há uma pergunta que a gente precisa fazer: os escribas e fariseus tinham sede e fome de justiça? Sim. Eles buscavam essa justiça, queriam essa justiça? Sim. Só que a justiça que eles queriam, a justiça que eles buscavam, era uma justiça baseada em obras, uma justiça baseada no ser, no fazer. E Jesus, ele diz assim: olha, se a vossa justiça não exceder aos escribas e fariseus, de maneira nenhuma podereis entrar no reino dos céus. As pessoas do mundo buscam e clamam por justiça. Todas as religiões do mundo clamam e buscam por justiça. Mas a nossa justiça não pode ser igual a deles. É o que Jesus está dizendo para nós. O padrão de Jesus para nós não é a justiça do mundo. O padrão de Jesus para nós é a justiça divina, a justiça do próprio Senhor Jesus. Ele disse: a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus. Ou seja, se o padrão que vocês estão se nivelando seja igual ao deles, vocês não vão entrar no céu, vocês não vão conhecer o reino dos céus. A vossa justiça tem que exceder, tem que sobrepor a dos escribas e fariseus, para que vocês possam entrar no reino dos céus. Então, se a gente for resumir aqui, o que essa bem-aventurança afirma é que não basta satisfazer-se com a justiça parcial. É bem-aventurado aquele que tem fome e sede de uma justiça total. Não basta a conduta moral. Não basta a conduta moral impecável, impecável, sem compaixão, nem a mais apaixonada solidariedade humana, sem uma vida reta. Porque existem padrões no mundo de justiça, e a justiça do mundo é uma justiça talvez com relação ao necessitado, com relação ao fraco, com relação ao oprimido, né? Uma justiça talvez de conduta moral, ética, né? Essa talvez seja a justiça do mundo. Aí a Bíblia vai dizer para a gente, olha, em Hebreus capítulo 12 e o versículo 14, né? Olha o que o texto fala para nós, Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Se alguém achar primeiro aí, por favor, leia. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Persigam, em outra tradução diz: persigam a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Que justiça que nós estamos falando? Essa fome e essa sede de justiça é uma sede por santidade. Tem a ver com a santidade, tem a ver com a pureza de Deus em nossos corações. Nós poderíamos falar dessa justiça também como sendo pureza. Pureza de quê? De caráter, pureza de vida, né? Aos olhos do nosso Senhor Deus. Primeiro nós precisamos falar algumas coisas aqui, irmãos. Várias coisas precisam ser ditas a respeito da justiça, dessa justiça. Primeiro, essa justiça é explicada através das Escrituras, e ela não é apenas explicada, ela é aplicada em nós por meio da fé. A justiça se é alcançada por meio da fé. Fé é crer em Deus e confiar na sua bondade, que leva para levar essa nossa fé e conectá-la com essa justiça. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 22, vamos ler, por favor, se alguém achar primeiro, leia Romanos 4, 22. Nós estamos falando que essa justiça ela é aplicada a nós por meio da fé. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Está falando de quem? Está falando de Abraão. Agora vamos ler Romanos 5:1. Quem está com a Bíblia já aberta, é Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos 4, de novo, versículo 1 ao 3, olha o que diz: que diremos
2: ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Que justiça é essa que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma justiça que é imputada a nós. Essa justiça que nós estamos falando aqui não é a justiça humana, é a justiça própria. Não é justiça própria, é justiça divina. Uma das bases, vamos dizer assim, das doutrinas bíblicas do cristão, chama-se justificação. O que é justificação? É o ato que se dá diante do trono de Deus, onde nós, quando aceitamos a Cristo e recebemos Cristo como Salvador, somos aceitos aos olhos de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo como justos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então é isso que Jesus fez por nós. Essa justiça nós alcançamos por meio de quem? Pela fé. O que o texto em Romanos está dizendo para nós? Que Abraão creu. E porque ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Ele foi acreditado como justiça. Quando Abraão creu, isso lhe foi acreditado como justiça. A justiça não era de Abraão, as obras de Abraão não lhe justificaria, os feitos de Abraão não lhe justificaria. O que justificou Abraão? A sua fé. Ele creu, e porque ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Olha Hebreus capítulo 11, o versículo 6 diz claramente para nós: ora, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, porque aquele que se aproxima, aquele que vai a Deus, ou vem a Deus, deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele é galardoador dos que diligentemente os procuram. Ou Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu gosto da expressão diligentemente. Por que diligentemente? Porque aquele que busca diligentemente, ele faz uma busca minuciosa. Ele está buscando com todo o seu coração, com toda a sua alma. Ele está pondo toda a sua força e todo o seu esforço para encontrar. Aí o texto está dizendo aqui para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, Ele recompensa aqueles que de qualquer maneira buscam Ele? Não. Aqueles que diligentemente buscam a Ele. Por isso que nós estamos falando aqui sobre essa justiça que vem de Deus, essa justificação, queridos. Por que a Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça? Porque eles serão fartos. Quando é que isso vai acontecer? Primeiro, nós entendemos que essa justiça, a gente tem fome e sede dessa justiça. Por quê? Porque essa justiça ela foi nos imputada. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele de fato Ele é a pessoa que diz, essa pessoa, nós mesmo que buscamos a Deus diligentemente, é o que realmente crê em Deus. O homem que assim tem fome e sede de Deus, da sua justiça, deve ser considerado justo e ser saciado. Aquele que busca a Deus dessa maneira, como nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diligentemente, esse tipo de pessoa que busca a Deus, que tem fome e sede de justiça, de fato ele vai ser saciado. De fato, ele vai ser farto. Filipenses, aí eu vou pedir vocês para lerem para mim, Filipenses 3, o texto é longo. Capítulo 3, olha o que Paulo fala para nós, irmãos, esse texto é maravilhoso. Efésios capítulo de número 3, Efésios 3, 7, a partir do 7 até o 16. Ô Davi, deixa outra pessoa ler, filho, porque você não vai conseguir ler todo o texto, preciso não falar da Filipenses 3. Desculpa, Filipenses. Capítulo 3, versículo 7, assim diz assim o texto. Olha,
Quem está falando é Paulo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Olha só que interessante esse versículo 9. Mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julga que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é a que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Olha a fome e a sede de Paulo. Quando Paulo encontra com Jesus Cristo, que Paulo diz: olha, todas as coisas que eu tinha como lucro, eu tenho agora como perda. Tudo aquilo que eu tinha, eu considero como refúgio. Algumas traduções dizem refúgio. Na minha, por exemplo, está dizendo esterco. Para quê? Para me chegar até Cristo. Paulo está dizendo assim: olha, eu chego e dizer assim: olha, eu não tenho alcançado isso ainda, mas eu prossigo no alvo, para o prêmio da vocação que é em Cristo Jesus. Irmãos, isso é profundo, é tremendo e é maravilhoso para as nossas vidas. Somente aqueles que têm fome e sede de justiça é que serão de fato saciados. Olha a fome e a sede de Paulo, o desejo não ser do coração de Paulo em conhecer a Deus. Está falando aqui da sublimidade do conhecimento de Cristo, está falando aqui dessa vida eterna que ele está buscando, que ele está lutando todo o tempo para alcançar. Queridos, esse deve ser de fato o desejo do nosso coração. Essa deve ser de fato a fome e a sede que nós precisamos ter, porque aí a Bíblia diz que nós seremos fartos. Olha só, a justiça de Deus foi demonstrada perfeitamente em Jesus Cristo. Este é o amor de Deus, né? Ou seja, o próprio Jesus é o próprio amor de Deus. O maior símbolo de amor que Deus poderia nos dar foi Jesus Cristo. Ele nos deu, ele não deu ao homem apenas a palavra escrita, descrevendo a sua justiça. Ou seja, nós não temos aqui apenas as escrituras demonstrando a justiça de Deus, revelando a justiça de Deus, mas a Bíblia diz que ele nos deu um homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Jesus, de fato, ele deu ao homem uma vida, a vida do seu próprio filho, para mostrar o que ele quer dizer com justiça. Aliás, querido, Jesus, ele é chamado na Bíblia da justiça de Deus. Olha, por exemplo, o que a Bíblia vai falar para a gente lá em 1 Coríntios 1, versículo 30. Cristo Jesus, que de Deus é feito para nós a justiça. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o próprio Paulo vai dizer: a justiça de Deus nele, ou seja, em Cristo. Em Filipenses capítulo 3, versículo 9, Paulo de novo vai dizer: Cristo, a justiça que vem de Deus por meio da fé. Então nós não temos a justiça divina apenas escrita no livro que nós chamamos de Bíblia. A justiça de Deus se fez carne, habitou entre os homens. Jesus, ele é a nossa própria justiça.
Nós não estamos baseados na nossa justiça humana, na nossa justiça própria. Nós estamos baseados na justiça de Jesus. Por que nós somos aceitos por Cristo? Por que nós somos aceitos pelo Pai? Porque quando o Pai, Ele olha para nós, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, Ele não vê apenas nós, Ele vê Jesus. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Jesus tomou o nosso lugar. E a partir de agora, como diz o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Deus Ele olha para nós, então Ele vê a própria justiça de Cristo, o que Cristo fez por nós. E nós não somos, então, como nós já falamos aqui, nós não somos justificados pelas nossas obras, pelas nossas boas obras, pelas nossas boas práticas, mas por aquilo que Jesus mesmo fez por nós. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa própria justificação. É Ele quem nos justifica. Então, a justiça também, queridos, vai envolver o quê? A mente, né? É por meio dessa justiça que haverá em nossa vida uma mudança de mente. Uma mudança de mente. Por que isso é necessário, queridos? Porque se a nossa mente, quando nós aceitamos, já imaginou, se nós aceitássemos a Jesus e a nossa mente não fosse mudada, o que nós desejaríamos? As mesmas coisas que desejávamos antes. O que traz anseio para o homem natural é o que permaneceria em nós. Mas quando nós aceitamos a Jesus e a sua justiça em nossa vida, Cristo se torna em nós a nossa própria justiça, a nossa mente também, ela é transformada. Por isso, da fome e da sede de justiça. Por que nem todo mundo tem? Porque nem todo mundo tem sede de Deus, tem fome de Deus, tem fome e sede das coisas que são de Deus, anseia pelas coisas que são de Deus, porque de fato ainda não nasceram de novo, de fato ainda não tiveram um encontro real e pessoal com Jesus. Porque a partir do momento que nós temos esse encontro pessoal com Jesus Cristo, sabe o que vai acontecer conosco? Vai haver uma mudança em todas as áreas da nossa vida: corpo, alma e espírito, mente e vontade vão ser totalmente dominadas por Deus. Lá em Colossenses, cara, Efésios 4:23. Isso. Isso. Em outra tradução diz: renovados no espírito da vossa mente. Está assim na Bíblia da senhora, imagina? É isso, muito bem. Colossenses 3:10. Olha o que diz o texto: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Há uma mudança de mente, há uma mudança de propósito, há uma mudança, como diz a Efésios 4:23, uma mudança de uma renovação de mente, né? Uma renovação de propósitos diante do nosso Deus. Vamos então falar aqui, queridos, que tipo de alimento nós devemos ter apetite? Que tipo de alimento nós devemos ter apetite? Eu quero dizer para os irmãos que a fome espiritual é uma das características do povo de Deus. Ter fome espiritual é uma característica do povo de Deus. Por quê? Porque isso não está, nós falamos aqui de renovação de mente, isso não pode estar no mundo, e não está no mundo. Isso está em nós, que somos a igreja de Deus. A ambição suprema do povo de Deus não é material. O maior anseio da nossa alma, queridos, não pode ser as coisas do mundo. Não podem ser as coisas materiais. E eu preciso dizer aqui esta noite que as coisas materiais, elas são necessárias. Sim ou não? Claro, irmãos. As coisas materiais, elas são necessárias. Mas as coisas materiais, elas não podem ser prioridades. Não pode tomar lugar de prioridade em nosso coração, né? Mas nossa busca, em primeiro lugar, são as coisas espirituais.
Os cristãos aspiram às coisas mais excelentes, né? Eles buscam em primeiro lugar, como diz a Bíblia, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são necessárias: o comer, o vestir, né? O teto sobre a cabeça são necessidades. Mas o que Jesus nos aconselha é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino dos céus em primeiro lugar, quando a prioridade é o reino dos céus, quando a fome e a sede do nosso coração é o reino, você pode ter certeza que as demais coisas Jesus vai acrescentar. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: olhai para os livros dos campos, não descem, não fiam, e nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu como qualquer um desses. Olhai as aves dos céus, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, né? Mas o vosso Pai que está no céu as alimenta. E aí Jesus termina dizendo para os seus discípulos: sabei que vós valeis muito mais do que as aves dos céus e do que os lírios dos campos. O que Jesus está dizendo para nós? Que a nossa prioridade tem que ser as coisas de Deus, as coisas dos céus, as coisas espirituais, porque das coisas materiais nós temos um Deus que está velando e que está cuidando de nós. Então, o mundo que nós estamos vivendo hoje, qual a preocupação maior? Material. Se nós vivêssemos a vida material como vivemos a espiritual, muito, estou dizendo todos, mas se muitos vivessem a vida material como vivem a vida espiritual, passariam fome. Sim ou não? Se dedicasse às coisas materiais da mesma forma como dedicam às coisas espirituais, passaria fome. Até morrer de fome. Porque a prioridade, a busca pelas coisas materiais é totalmente oposta à busca pelas coisas espirituais. O desejo pelas coisas materiais. Irmãos, a gente observa as coisas. Se tiver chovendo canivete, se for para receber o dinheiro, vai ou não vai? Se tiver doente, se for para poder trabalhar, vai ou não vai? Vai. Se tiver que passar lama, se for para buscar alguma coisa que fosse, se for fazer um negócio, vai ou não vai? Vai. Agora, vamos colocar agora invertidamente. E se for espiritualmente falando? Olha hoje, porque deu uma chuvinha, o tempinho, como diz, mudou. Como diz, as coisas espirituais, elas são deixadas em último lugar. Então, estão amando mais a criatura do que o Criador. Irmãos, sem sombra de dúvida, amando mais a criatura do que o Criador, buscando muito mais as coisas deste mundo do que as coisas espirituais. Tem fome e sede, só que das coisas materiais e não das coisas espirituais. Por que não são fartos? Por que Jesus está dizendo? Que aquele que tem fome e sede de justiça, eles vão ser fartos. Quem é que vai fartá-los? Quem vai dar a eles em abundância? É Deus. Se ele, como disse, se não há fome e não há sede de justiça, como é que vai haver uma mesa posta? Como é que vai haver uma mesa preparada? Como é que vai abrir-se uma fonte espiritual na vida deste gente? É por isso que a gente percebe, irmãos, na igreja dos últimos dias que a gente está vivendo, uma frieza sem precedentes, uma morte espiritual sem precedentes. As pessoas, como diz, raquíticas espiritualmente. A gente vai falar sobre isso. Raquitismo espiritual, falta de apetite espiritual pelas coisas de Deus. E aí a gente está vendo crentes mancos e fracos, né? Nós estamos vivendo nesses últimos dias, enxergando nesses últimos dias. O Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós e que tenhamos de fato fome e sede pelas coisas de Deus. Então vamos lá, queridos. Devemos ter apetite pela justiça imputada, ou seja, a justiça diante de Deus. Primeiro tipo de fome que a gente precisa ter, primeiro tipo de apetite que a gente precisa ter. Precisamos ter apetite pela justiça imputada. Que justiça imputada é essa? A justiça que nós recebemos. Por meio de quem? Por meio da fé. Nós precisamos valorizar
a nossa salvação. Precisamos valorizar aquilo que Cristo fez no Calvário por nós. Irmãos, eu acho que tem gente equivocada demais. Tem gente achando que ele é merecedor do céu, que ele é merecedor da salvação, que ele é merecedor da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E eu vou te dizer, eu lamento te dizer que nós não somos. A justiça que nós recebemos não foi recebida por mérito. A Bíblia diz o quê? Que ela nos foi imputada. Nós não éramos justos, nós não tínhamos em nós justiça. A justiça que estava em nós, a Bíblia diz que a justiça do homem, sabe a Bíblia, porque a Bíblia diz, é como um trapo de imundícia. A justiça humana é como um trapo de imundícia. Para pensar sobre isso. Trapo de imundícia, se a gente for colocar hoje no nosso dia, é como se fosse um absorvente usado. Na visão, porque as mulheres antigamente não havia absorvente, usava-se pano, usava-se trapo. E aquilo ali, aos olhos do judeu, aquilo era abominável. O sangue para o judeu era algo contaminado, era algo terrível. Aí o profeta disse que, usado por Deus, é o próprio Deus dizendo que a justiça humana é como um trapo de imundícia. Fede, é nojento aos olhos de Deus. E como é que a gente se justifica diante de Deus? Se não for pela justiça que nos foi imputada. Nós recebemos essa justiça por meio da fé. Devemos ter apetite pela justiça, não apenas imputada, mas a justiça que foi em nós implantada. Uma vida, e essa justiça implantada, ela nos fala de uma vida nova com Deus. Nós recebemos a justiça de Deus, abraçamos a justiça de Deus, recebemos a justiça imputada a nós, mas nós precisamos agora então termos apetite também pela justiça que nos foi implantada. A vida de Cristo, queridos, foi gerada em nós. Nós temos uma nova vida, por isso nós falamos no começo sobre a questão da santificação. Essa santificação está falando do quê? Da vida do crente, a semelhança de quem? A semelhança de Jesus Cristo. Nós somos chamados por Deus, somos escolhidos por Deus para vivermos uma vida diferente. Essa justiça nos foi em nós implantada. O homem por si mesmo, a Bíblia nos fala sobre o novo nascimento. A Bíblia nos fala sobre a regeneração. É obra do Espírito na vida do ser humano. É a obra de Deus na vida do ser humano. E isso foi em nós implantado. E nós precisamos ter fome e sede dessa vida nova com Deus. Nós somos novas criaturas. Nós não somos mais do mundo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Não pertencemos a este mundo. E essa nova vida que nós recebemos deve ser valorizada. Eu volto de novo ao texto de Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder ao dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Jesus está falando exatamente dessa justiça que foi a nós implantada. Nós vivemos uma vida de justiça. Há um debate muito grande, inclusive com relação a Paulo, e Tiago. Por exemplo, Paulo fala que sobre a fé, a salvação por meio da fé, fé sem obra, uma necessidade. Paulo escrevendo aos Romanos vai falar sobre que não vem de obras, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não provém de obras, isso é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É o que Paulo diz. Aí Tiago vem e diz assim: mostra a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das obras. Inclusive, quando o próprio Lutero ele leu essa carta, ele estudava essa carta, ele não conseguiu entender isso. Ele começou a discutir, até houve no pensamento dele que aquele texto ele foi implantado na Bíblia, que não era um texto de fato inspirado por Deus, porque ele não conseguia entender. Mas o próprio Paulo vai dizer para nós que a nossa fé, ela é demonstrada por meio de obras. Nossa fé ela é demonstrada por meio de obras. Nós alcançamos a salvação pela graça, não é verdade, irmãos? Ninguém faz nada para ser salvo. A
gente é salvo pela fé em Jesus Cristo, e isso é um ato de graça. Nós não temos que fazer nada e não fizemos nada para que nós recebêssemos a salvação. Mas há um caminho a partir do momento que nós alcançamos essa graça. Há uma vida nova que nós alcançamos, e essa vida nova não condiz com a vida do passado. Essa vida nova não pode, ainda que nós não tenhamos que fazer nada para a salvação, agora como salvos, nós temos algumas responsabilidades. Nós temos algumas coisas que nós precisamos cumprir. E é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Olha, eles têm a justiça deles, a justiça humana, a justiça própria deles, a justiça por meio da lei. Paulo está falando aqui sobre a justiça da lei. Nós já citamos aqui o que Jesus está dizendo aqui. Eles têm a justiça por meio da lei. Eles são justificados por meio da lei, por meio das obras que eles praticam. Aí Jesus olha para eles e diz: se a vossa justiça não exceder a deles, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Há uma vida que condiz a vida de Cristo, que condiz com o nome de Jesus Cristo. E esse é o propósito de Jesus. E essa é a vida que Jesus quer que nós venhamos viver. Devemos ter também apetite pela justiça promovida. Que tipo de justiça promovida é essa? Essa justiça é a justiça, vamos dizer assim, do crente que não consegue ver o que é mal, não consegue enxergar a desigualdade. Sabe, moço? Você vê alguém passando fome, você vê uma criança sendo violentada, você vê uma mulher sofrendo maus tratos. Tem que haver no nosso coração uma sensibilidade com relação a essa justiça. O crente não pode ser alheio a essas coisas. Nós, como crentes, não podemos ser alheios a essas coisas. Eu tenho a justiça de Deus, não tem nada a ver comigo. Como é que você passa por alguém com um menino morrendo de fome e você é incapaz de dar um prato de comida? Que justiça é essa? Como é que você vê alguém, como diz, sofrendo maus tratos e você é incapaz de tomar uma atitude? Nós temos em nós o senso da justiça de Deus. A justiça de Deus, queridos, é inigualável. Deus é perfeito em sua justiça. Mas nós também, como crentes, como servos de Deus, né, fazendo parte desse reino, temos também que cumprir e buscar viver também dentro dessa justiça. Sermos justos. Lá nos escritos, inclusive, nos livros proféticos, Deus vai falar muito sobre isso, das balanças enganosas. Eu não sei se meu Deus, acho que não sei se é o profeta Isaías ou Jeremias, né? de tirar o pão do órfão, da viúva. Uma das coisas que fez com que a ira de Deus se acendesse contra o povo de Israel foi exatamente as injustiças. O salmista diz que por causa do gemido dos oprimidos, eu, o Senhor, me levantarei. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus de justiça. Nós, como servos de Deus, e como tendo em nós os frutos do Espírito, também precisamos buscar a justiça, seguirmos a justiça e sermos, procurarmos a vivermos dentro da justiça de Deus. Que tipo de apetite espiritual? A gente vai caminhar para o final agora. Que tipo de apetite nós devemos ter por alimento? Que tipo de apetite devemos ter por alimento? Precisamos observar primeiro aqui, irmãos, alguns problemas com relação ao apetite. Primeira coisa que a gente tem que detectar aqui é que mortos não têm apetite. Você já viu algum morto pedir um cheeseburger? Uma lasanha? Prepara uma lasanha para mim, para levar para a viagem. Não tem jeito. Primeira coisa que a gente vai ter que detectar é que mortos não têm apetite. Se não há mais apetite espiritual para as coisas espirituais, cuidado com a morte espiritual. Segunda coisa, a falta de apetite é uma doença. Sim ou não? Irmão, claro que é. Se a pessoa, como é que você detecta uma pessoa saudável? Pessoa que come e bebe normalmente. Se você prepara uma mesa para alguém, não estou com fome, mas você comeu nada o dia todo, já tem não sei quantos dias que eu não como, falta de apetite, você vai falar o quê? Procura um médico. Por quê? Porque a falta de apetite, ela é uma doença. Olha só que interessante que Jesus diz em Lucas capítulo 1, versículo 53.
encheu de bens os famintos e despediu os vazios ricos. Jesus só pode saciar a fome, só pode dar alimento quem tem fome. Quem não tem fome, não come. Quem não tem fome não sente necessidade de comer. Por isso que Jesus, o que o texto de Lucas está dizendo? Que ele encheu de bens os famintos. Ou seja, por que ele encheu de bens? Porque estava faminto. E ele despediu os vazios ricos. Por quê? Necessidades. Quando as pessoas recusam alimentar, é porque não tem fome. E quando não tem fome, se isso é algo, como diz, costumeiro, vamos dizer assim, de todo tempo, de todo dia, isso é uma enfermidade, isso é uma doença que precisa ser tratada. Olha só, Jesus vai dizer em João 4, versículo 34. É interessante esse texto. Jesus está falando com os discípulos, né? Quando ele está no tanque, junto com a mulher samaritana, ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e de realizar a sua vontade. Qual é a vontade de Jesus? A minha comida, o meu alimento, a minha fome, a fome que eu tenho, não é de pão que vocês trouxeram agora. A sede que eu tenho não é da água que está nesse poço. Aliás, Jesus mesmo vai dizer para a mulher: a água que eu te der vai abrir uma fonte em você que vai saltar para a vida eterna. Quando os discípulos chegam com comida, porque eles foram até a aldeia buscar alimento, Jesus diz assim: olha, ele diz para os discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Será que nós podemos dizer a mesma coisa de Jesus? Será que de fato a nossa vontade, o nosso alimento de fato é cumprir a vontade de Deus? Será que de fato a nossa vontade é obedecer a Deus, é fazer a vontade de Deus, é fazer, como diz a Bíblia aqui, é fazer a obra daquele que me enviou, é cumprir o projeto daquele que me enviou? E nós precisamos dessa fome, irmãos. Nós precisamos de fato dessa fome diante de Deus. Quem tem fome de Deus deleita-se pela palavra de Deus. Olha o que o salmista vai dizer para nós, né? No Salmo 19, versículo 10, né? Que a palavra de Deus destila como favo de mel. Jeremias, ele vai dizer, o profeta Jeremias, ele vai dizer no seu livro, capítulo 15, versículo 16: achando as tuas palavras, logo as comi. Fome de Deus, de fazer a vontade de Deus, fome da palavra de Deus, fome das coisas de Deus, das coisas que são espirituais, né? Nós não podemos, a Bíblia nos ensina que nós não podemos ser apenas ouvintes dessa palavra, nós precisamos ser praticantes. Se não há fome, tem alguma coisa errada. Se não há desejo pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais, tem alguma coisa errada, né? Ou está morto ou está doente. Está, como diz, no UTI espiritual. Porque tem crente que já está morto, de fato já está morto, mas tem aquele que está no UTI, não consegue alimentar mais, não tem mais força para comer. Aí, né, Jesus, como diz, nós precisamos orar para que Jesus venha trazer de volta essa fome e esse desejo pelas coisas de Deus. Outra coisa também com relação ao alimento, a fraqueza é evidenciada pela alimentação escassa. Outra coisa que define também, irmãos, a falta de alimento, né, vamos colocar aqui. Primeiro nós falamos aqui sobre os mortos não ter apetite. Depois nós falamos aqui sobre a falta de apetite é uma doença. Agora nós vamos falar aqui sobre a fraqueza como evidência de uma alimentação escassa. Desnutrição espiritual. O que é desnutrição espiritual? Quanto você está comendo, ou quanto de comida saudável você está comendo. Porque tem gente se empanturrando de coisas que não são espirituais, se empanturrando das coisas do mundo, se empanturrando, vamos dizer, das coisas dessa vida, das coisas dessa terra, mas se empanturra de
coisas que não dão saúde espiritual. É a mesma coisa de você pegar um menino e dar para ele só doce. O que você vai gerar nesse menino? Uma criança doente, uma criança fraca, uma criança fraca. O alimento, o alimento ele produz força, energia para você trabalhar, para você fazer as suas atividades do dia a dia. Espiritualmente também falando, é a mesma coisa. O que a gente está comendo? O que a gente está alimentando? Por que tem tanto crente raquítico no nosso meio? Por que tem tanto crente fraco? Então, eu estou comendo, está comendo o quê? Televisão, internet, cama. Está comendo, vamos dizer assim, está alimentando das coisas deste mundo, está comendo das coisas dessa vida, cheio de. A gente brinca, menino para comer porcaria. Porque o pai sabe que a comida saudável é que vai dar a energia necessária, a saúde necessária, as vitaminas necessárias para que a criança cresça saudável. E nós precisamos de uma alimentação saudável. Como é que é essa alimentação saudável? Bíblia, oração, palavra de Deus, ouvir a palavra, aprender da palavra, alimentar da palavra. Irmãos, é isso que dá vida. Às vezes também não adianta o camarada, eu vou nem estar na igreja, mas pera aí, essa igreja prega a verdade? Essa igreja anuncia de fato, anuncia a palavra de Deus? Realmente essa igreja fala da palavra de Deus? Porque às vezes as pessoas estão dando alimento, que tipo de alimento? Coisas materiais. A visão da igreja é o quê? Você tem que ser rico na terra, você tem que ser abençoado aqui na terra, e não importa a sua vida com Deus, não importa a sua vida espiritual, não importa a sua comunhão com Deus, não importa a sua intimidade com Deus, não importa nada disso, o importante é você ser rico. A pessoa vai lá e se empanturra dessas coisas e continua sendo um crente raquítico, um crente fraco. Muitas doenças são provocadas por alimentação inadequada. E a gente sempre diz, né, que o homem é aquilo que ele come. E isso é a realidade. Uma alimentação, né, sem nutrientes, como já falamos, inadequada, né, vai produzir na vida da pessoa uma série de doenças, ou pelo menos a falta de nutrientes necessários para o dia a dia. Agora vamos considerar, para a gente terminar, as características do apetite. O que de fato é apetite? Primeiro, o apetite, irmãos, ele é um desejo real. Ele é um desejo real por quê? Não podemos fazer de conta que ele não existe. Quem tem fome, tem fome. Ele é real. O apetite ele é real. Ele não tem como a pessoa dizer assim, olha, não estou sentindo se está. Daqui a pouco a barriga ronca, né? Nosso estômago com fome. Ele é um desejo real. Ele existe. Ele é necessário, ele existe. Né? E ninguém sobrevive sem comer. Ninguém sobrevive sem água e sem pão. Irmãos, espiritualmente é diferente. Como é que a gente... O desejo pelas coisas de Deus, ainda que alguém não compreenda isso, ele é real. A gente costuma dizer assim, que todo ser humano, ele tem um vazio do tamanho de Deus. O vazio do ser humano é do tamanho de Deus. Todo ser humano, todo ser humano na face da terra, ele anseia por Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Deus colocou no ser humano um espírito. E esse espírito, dessa parte imaterial, comunica o homem com Deus e faz com que o homem almeje e deseje por Deus. Embora o homem busque em religiões, em filosofias, esse preencher, existe um vazio de Deus. Essa fome, ela é real. E só Deus pode saciar. Só Deus pode preencher o vazio. Só Deus, como diz, só o pão vivo que desceu do céu pode preencher, né, esse espaço. Né? Então, primeiro, essa fome, ela é real. Segundo, o apetite é um desejo constante. Já tu come hoje e volta a comer o ano que vem. Você come e amanhã de novo. E depois de amanhã de novo. E talvez de 1 hora alguns. Né? Tem alguém que tem um apetite maior, né? E precisa que come mais um pouco.
Mas o apetite é um desejo constante. Não dá para a gente alimentar, não dá para a gente alimentar hoje e na semana que vem. É um desejo constante. O problema das pessoas sabe quantas vezes na semana nós falamos aqui, se a gente fosse levar a vida material como a vida espiritual, a gente já estaria morrendo de fome. Porque a preguiça espiritual é tão grande, a falta de desejo pelas coisas espirituais é tão grande, que se fosse levado para o lado material, a pessoa não sobreviveria, não teria como sobreviver. Da mesma maneira que a gente vai aplicar isso aqui, que esse desejo constante, essa necessidade de alimentar. Tem gente que às vezes vem na igreja uma vez no mês, uma vez na semana já está quando mais. Se ele vem duas, bati minha meta, já estou livre o resto do mês. Fui duas vezes na igreja. Eu estou falando aqui de estar na igreja, mas aqui a gente podia falar da palavra, da leitura da palavra. Quanto tempo a gente passa sem ler a Bíblia? Quanto tempo a gente passa sem orar? Cadê essa fome? Cadê esse desejo por Deus e pelas coisas de Deus? Cadê esse anseio pelas coisas do Senhor? Da mesma maneira que a gente precisa alimentar o nosso corpo físico, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós precisamos alimentar a nossa alma. E o alimento da nossa alma, ela aí o texto diz, bem-aventurado aquele que tem fome e sede, por quê? Por justiça. E por justiça aqui a gente já abrangeu esse assunto, que está falando de toda a justiça de Deus, de tudo que Deus é e de quem Deus é, esse desejo pelas coisas que são eternas e pelas coisas que são de Deus. Nós precisamos ter esse apetite. Quando que é? Todo dia. Que fome que eu preciso ter? Qual é o prazo dessa fome? Todo dia, todo tempo. Eu preciso ter desejo por Deus, eu preciso ter desejo pelas coisas de Deus. O salmista Davi diz assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, Deus. Irmãos, que palavra gloriosa! E isso tem que ser um anseio do nosso coração. Também o apetite, ele é um desejo intenso. Por que ele é um desejo intenso? O que pode ser mais intenso do que a fome e a sede? Eu acho que nada mais pode ser mais intenso do que fome e sede. Como diz a pessoa, vende o que tem para comer e para beber. Vende o que tem para comer e para beber. A pessoa, como diz, sem comer e beber, ele não vive. Ele pode vestir um trapinho de roupa, mas sem comer e sem beber, ele não pode sobreviver. Sem Deus, e aí o que o homem não entende, sem Deus, nós não vivemos, alguns até sobrevivem, mas não vivem. O propósito de Deus não é que nós tenhamos uma vida de sobrevivência, o propósito de Deus é que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Não é uma vidinha ralé com Deus, é uma vida abundante, O apetite, ele é intenso. Somente o salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, versículo 2. No Salmo 63, versículo 1, o salmista diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida e exausta sem água. No Salmo 130, versículo 6, o salmista diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Aleluia. É esse desejo, queridos, que nós precisamos para o nosso coração. Esse anseio por Deus, esse desejo por Deus. Quais são as bênçãos da Bíblia? Diz assim: é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eles vão receber em abundância, eles vão ser saciados em abundância. Sabe o que essa palavra farto representa para nós? Alguém que de fato é farto é quando você senta numa mesa e alguém chega para você e fala assim: como mais um pouquinho? Não, cadê? Estou satisfeito. Como diz, já chegou no meu limite, eu não aguento nem mais um. Não, como mais um doce? Não, já passei da conta, já extravasei. A gente podia usar essa expressão no exemplo que Jesus, para o milagre que Jesus fez na multiplicação dos pães. Que a Bíblia vai dizer assim: que sobraram 12 cestos daquilo que sobejou. Por quê? Comeram até se fartar. E fartando-se, não queriam mais. Sobejou.
Aí os discípulos reuniram e juntaram, né? Porque de fato sobejou. Então o que o texto está dizendo para nós? Que é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles sobejarão. Eles vão, como dizer, serão fartos. Haverá abundância. E que bênçãos são destinadas àqueles que têm apetite pelas coisas de Deus e pelas coisas do céu. Olha só que interessante. Ele é saciado com as bênçãos de Deus. E eu vou dizer que são bênçãos singulares, né? Por que isso? Jesus chamou de louco, irmãos, o homem que pensou que poderia alimentar a sua alma apenas de bens materiais. Quando Jesus diz assim a respeito daquele homem louco, ele constrói, ele planta, ele colhe, ele junta em celeiro, ele diz, né, a alma tem em abundância, bens, né, come, bebe e farta-te. Aí Jesus diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Aí Jesus diz assim: olha, e isso Jesus disse a respeito daqueles que são ricos para as coisas da vida, mas pobres para Deus. Irmãos, é isso que de fato nós precisamos entender. Jesus vai dizer em João 6, versículo 35: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Só Jesus satisfaz. Como diz o hino, só Deus faz a alma feliz. Só Jesus de fato, aleluia, nos dá bênçãos que são eternas, que são singulares, né? Não há o que se comparar com as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Segundo, ele é saciado por bênçãos apropriadas. Por que apropriadas? Por exemplo aqui, assim também aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos de justiça. Quem tem fome vai querer o quê? Pão. Quem tem sede, é interessante com relação à sede, por exemplo, quando alguém está com muita sede, não toma um suquinho, não quero água. Por quê? Porque você tem sede de quê? Só água sacia a sede. Quando você está com fome, não, bebe uma aguinha aí, toma um cafezinho. Não, eu estou com fome, café não resolve. Refrigerante não é, como diz, abre o apetite mais ainda, abre um buraco maior ainda. Então, a fome, Jesus ele promete saciar. As bênçãos que ele promete são bênçãos apropriadas. Ele vai dar, como diz, quem tem fome e sede de justiça vai receber, vai ser farto. Se eu tenho fome e sede de justiça, o que Jesus vai me dar? Justiça. Se eu tenho fome e sede de Deus, se o meu desejo é Deus, o que é que eu vou ter? Mais de Deus. Se eu tenho desejo pelas coisas espirituais, pelas coisas dos céus, o que é que Deus vai me dar? As coisas dos céus, as coisas que são espirituais. Então, as bênçãos de Deus serão apropriadas. Aquilo que a gente tem fome, aquilo que a gente tem sede, aquilo que a gente busca, que onde a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se o nosso coração estiver no céu, o nosso tesouro está no céu, está guardado em Deus. E em último lugar, ele é saciado com bênçãos abundantes. O que Cristo nos promete não é apenas uma pequena bênção, não é apenas, vamos dizer assim, um tira-gosto só para paliar a fome. O que ele nos promete é: vocês serão fartos, vocês vão comer e serão fartos. Sabe por que isso, queridos? Porque Deus ele não faz nada pela metade. Toda vez que o homem deseja por Deus, irmão, não tem nada que você deseje de Deus que Deus não tenha muito mais para te dar. Quanto mais você querer Deus, mais Deus vai se manifestar. Quanto mais você querer desejar o Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo, e desejar as coisas que são eternas, as coisas que são de Deus, mais do céu Deus vai derramar sobre a sua vida. O problema do ser humano é que nós estamos trocando coisas eternas, coisas valiosas, coisas sobrenaturais por coisas efêmeras e passageiras. São necessárias, nós já falamos aqui, são necessárias, nós precisamos dela para a nossa sobrevivência. Mas o próprio Senhor Jesus diz assim: o vosso Pai que está no céu sabe de todas as coisas que precisais. Nós precisamos descansar no Senhor, precisamos confiar e descansar no Senhor. Nós estamos falando aqui que nós estamos subindo mais um degrau na nossa vida com Deus. Nós estamos caminhando, queridos, para mais um lugar de mais profundidade com o Senhor. Primeiro é bem-aventurado, como nós já falamos aqui, é bem-aventurado os pobres de espírito. Depois nós falamos que é bem-aventurado aqueles que choram. Depois é bem-aventurado aqueles que são mansos. E agora nós estamos falando que é bem-aventurado aqueles
fome e sede. Olha o nível que você já chegou. Olha o nível que você já chegou. Você agora tem fome e sede de Deus. Só Deus satisfaz. As coisas são necessárias, mas não satisfaz. O mundo, você vive nele, talvez algumas coisas dele você vai ter que aproveitar, mas não te satisfaz. Mas Deus sim, o que você deseja é Deus. Olha o nível que você está. Você já não está mais lá embaixo mais. Você já não está apenas naquele que é pobre e espírito. Você reconhece, mas você continua como pobre e espírito. Você continua tendo fome e sede de Deus e da justiça de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Lá no livro de João, capítulo 4, versículo 14, Jesus diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Se você tiver sede de Deus, vai abrir em você, em nós, uma fonte que jorra para a vida eterna. É abundante. O que Deus quer fazer em nós é abundante. Deus não é um Deus de mesquinharia. Deus não é um Deus de conta-gotas. Deus não é um Deus que deixa a torneirinha pingando. O que Ele abre é uma fonte. Uma fonte que jorra. Quanto tempo? Para a vida eterna. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida de cada um.